A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 1 e versículo de número 8, que vai nos dizer assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Agora nós vamos ler o versículo de número 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós sabemos que o chamado de Jeremias não foi um chamado nada fácil, mas havia uma garantia de Deus para Jeremias. Existem pessoas que estão me ouvindo agora que o que Deus tem para você não é fácil. Lutas, dificuldades, perseguições se levantam e se levantarão contra você. Mas há uma palavra de Deus hoje liberada para a sua vida, como houve uma palavra liberada para Jeremias. Porque Jeremias estava sendo vocacionado aqui, não era pelos homens. E o Senhor está dizendo: ei, você foi vocacionada, você foi vocacionado, não foi pelos homens, mas foi por mim. A partir do momento que o Senhor, Ele te escolhe para algo, Ele se responsabiliza por você nos mínimos detalhes. A partir do momento que o Senhor te escolhe para algo, tenha certeza de uma coisa: Ele se responsabilizará por você, em tudo na tua história. O Senhor trouxe pessoas aqui para lhe dizer: não tenha medo. O Senhor disse a Jeremias, quando o Senhor o chamou, que antes que ele o formasse no ventre materno, o Senhor o havia conhecido. E antes que ele saísse da madre, o Senhor tinha consagrado e constituído ele profeta às nações. Aí eu lhe faço uma pergunta: tinha como fugir de um chamado desse, se Deus já havia designado, determinado? Não tem como fugir do que Deus determina, minha irmã. Não tem como fugir do que Deus determina, meu irmão. Fugir do que Deus determina é só arrumar dor de cabeça. É só arrumar problema. Mas, irmã, as coisas que Deus determina são coisas muitas vezes dolorosas. Tem perseguições, tem lutas, tem tribulações. Pois é, minha irmã, você acha o quê? Que no chamado de Jeremias não tinha problema? Não tinha, e muito. E por isso Deus estava dizendo: não tenha medo não, viu, Jeremias? Não tenha medo não, porque eu tô contigo para te dar o livramento. Do mesmo jeito que eu te escolhi, do mesmo jeito que eu te separei, do mesmo jeito que antes que você fosse formado no ventre, eu já tinha escolhido você, eu já tinha constituído você. Pois é, meu filho, da mesma forma eu me responsabilizo por você. Declare comigo: eu não vou temer a nada nem a ninguém, porque Deus está dizendo que se responsabiliza por mim. Eu não vou temer a nada nem a ninguém, porque Deus está dizendo que se responsabiliza por mim. Se Deus está dizendo, Ele vai se responsabilizar. Se Deus está falando, Ele não vai deixar ninguém lhe tocar. Porque tudo que Ele fala, irmãos, Ele vela sobre a palavra dEle para a cumprir. Jeremias se achou incapaz do chamado, do propósito de Deus, porque geralmente é assim, né, irmãos? É tão grandioso o que Deus determina para a nossa vida, que nós olhamos para nós mesmos, para o que a gente tem humanamente falando, e a gente pensa: isso aqui é impossível. Não tem como acontecer, não. Jeremias diz: Senhor, eu não sei falar, não. Eu não passo de uma criança. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é muito grande. Quando eu olho para mim, eu consigo contemplar que isso não é para mim. E o Senhor está dizendo assim para você hoje, versículo de número 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviarás, e tudo o que eu te mandar, falarás. Ou seja, eu vou me responsabilizar por você, eu vou dar ordem e você vai fazer. Não adianta você dizer que não tem como, que você não consegue. Você consegue sim. Se Deus, minha irmã, te levantou para você orar pelo seu esposo, para você orar pelos seus filhos, para você ser uma ministra da palavra, se Deus te levantou, meu irmão, para você ser um pastor, para você ser um missionário, se Deus te levantou para você louvar, para você apregoar a palavra às nações, se Ele disse, tá dito. Mas, irmã, quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou incapaz. Pois é, você acha o quê? Que eu me achava capaz, era? Você acha o que Jeremias aqui se achava capaz? Você acha o que Moisés se achava capaz?
Você acha que aqui Isaías se achava capaz? Harabai de Eramam, Shuriai de Candarasto. Grandes homens de Deus se acharam incapazes. Quando havia um decreto também contra os judeus, que Mardoqueu mandou avisar para a rainha Esté, ela também se achou incapaz. Quando nós olhamos para algumas circunstâncias tão contrárias, irmãos, nós vamos olhar para a nossa pequenez, porque somos pequenos, falhos, imperfeitos, pecadores, e sabemos reconhecer isso. E quando olhamos para a grandeza da promessa, e quando olhamos para a grandeza da palavra, pensamos, Senhor, não, o Senhor deve ter errado, foi o endereço. Não porque eu não sei falar, não porque eu não passo de uma criança, não porque eu sou pesado de língua, não porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu também tenho lábios impuros. Não, tá errado isso aqui. O Senhor está dizendo, é você mesmo, Isaías. É você mesmo, Jeremias. É você mesmo, Moisés. É você mesmo, Esté. Vai fazer o que eu designei, porque eu me responsabilizo. Olha o Senhor se responsabilizando por pessoas aqui. Vai cuidar do ministério. Vai cuidar do departamento. Vai cuidar daquilo que Deus te confiou. Mas eu não sou capaz. Ei, minha filha. Quem mandou garante, meu filho. Diz o Senhor. O Deus que chamou capacita. O Deus que chamou se responsabiliza. É tão bom quando a gente entende que a gente não é capaz, né, irmãos? É tão bom quando a gente compreende que não é sobre a força do nosso próprio braço. Sabe por que é bom? Porque a gente sabe reconhecer diariamente que não é sobre nós, mas é sobre Ele. Não era sobre Jeremias. Não era sobre Jeremias querer ser profeta. Mas era sobre um Deus que já havia visto Jeremias antes que ele se formasse no ventre materno e já havia designado o ofício de profeta para ele. Porque Deus não erra alvo. Deus não erra endereço. Você se acha incapaz e é bom mesmo você se achar. Porque se você se achar capaz, se achar que você é o bonzão, a boa zona, Deus não vai trabalhar. É bom você olhar para a sua fragilidade humana e dizer, Deus, realmente, eu não sei, eu não sou, eu não posso. Mas se o Senhor está dizendo, me capacite, me ajude, me fortaleça. Coloque as palavras nos meus lábios. Me livre, porque quando a gente tem um propósito de Deus constantemente, precisamos ter livramento. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas vai pelejar contra nós. Vai se levantar para tentar parar, para tentar destruir, para tentar lançar pedras em você. E lembre-se disso, ninguém lança pedra em árvore que não tem fruto. Estão te apedrejando, estão te perseguindo, você está fazendo a vontade de Deus, está sofrendo perseguições. Minha filha, meu filho, isso aconteceu com os profetas antigos. Jeremias foi perseguido. Mas o Senhor está dizendo, não abra mão do propósito. Jeremias se sentia exausto porque não foi fácil para ele, o ministério dele realmente não foi fácil. Mas ele tinha uma palavra do Deus vivo. Quando você tem uma palavra do Deus vivo, ele se responsabiliza por você. Quando você tem uma palavra do Deus vivo, ele fecha a tua sepultura. Deus está fechando sepultura de gente aqui. Deus está livrando por causa do chamado. Ele está dizendo, ninguém lhe toca. Te revisto do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, porque antes que eu te formasse no ventre materno, antes disso, eu te conheci. Eu tenho um propósito na tua vida e ninguém poderá invalidar. Jeremias ficou vivo para cumprir o propósito. E Deus está dizendo, estou eu prolongando os teus dias de vida. Estou eu te dando longevidade. Isso é mistério. Ninguém vai lhe tocar. Declare comigo, Deus não vai deixar ninguém me tocar, porque o propósito dele é maior do que os meus adversários. Deus não vai deixar ninguém me tocar, porque o propósito dele é maior do que os meus adversários. Pode pelejar, pode se levantar, pode ranger os dentes, pode fazer o que quiser, mas o Senhor, através dessa palavra, está dizendo, eu determinei o livramento. O Senhor, estou dizendo, Jeremias, não tenha medo, porque eu sou contigo. Se alguém tentar te parar, eu paro quem está tentando te parar, mas tu continua cumprindo o meu propósito, porque grande é o chamado, diz o Senhor. Grande é o propósito, grande é o desígnio. Vai ter obstáculo, minha filha? Vai ter obstáculo.
Meu filho, o Senhor está dizendo para você, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas não tenha medo. Não mostre você, não pode mostrar fraqueza no dia da tua angústia, não temas. Porque se você mostrar fraqueza, a tua força será pequena. Você tem que respirar fundo. O Senhor está dizendo, ei, sustenta o peso do chamado. Sustenta o peso daquilo que eu te chamei para carregar. Sustenta aquilo que eu confiei a você, que eu te entreguei. Declare comigo, Deus está me dando maturidade para eu sustentar o que Ele me deu. Deus está me dando maturidade para eu sustentar o que Ele me deu. Teve gente aqui, irmãos, que foi chamado para levar salvação para as nações. Teve gente aqui que foi chamado para levar salvação para Palentela. Teve gente aqui que foi chamado para levar salvação para a rua que mora. Teve gente aqui que foi chamado para levar salvação para pessoas dentro do seu trabalho. E o Senhor está dizendo, eu mesmo, o Senhor, estou te capacitando a cada um conforme o seu chamado. Mas você não vai desistir por medo. Não tenha medo. Quem manda garante, quem manda, ele se responsabiliza. Quem ordena, ele mesmo coloca as palavras na tua boca e traz a capacitação para você. Declare comigo, eu creio que Deus está me capacitando para eu viver o propósito dele. Eu creio que Deus está me capacitando para eu viver o propósito dele. As palavras que sairiam da boca de Jeremias seriam do próprio Deus, versículo de número 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias, o que você falar são palavras minhas, eu estou colocando nos teus lábios. Eu estou tocando os teus lábios para que você fale aquilo que eu designar, gostem ou não, aceitem ou não, achem bonito, achem feio, particular do que acharem, a palavra é minha e você vai ser fiel às minhas palavras, você vai ser fiel àquilo que eu estou ordenando, àquilo que eu estou falando, àquilo que eu estou designando, porque o meu propósito é muito maior do que o que pensam, do que falam, do que acham ao teu respeito, ou até mesmo se gostam ou não gostam das palavras que saem da tua boca. O propósito é maior, minha irmã, do que a cara feia. O propósito é maior, meu irmão, do que olhar torto. O propósito é maior, diz o Senhor. O Senhor constituiu naquele dia Jeremias sobre as nações e sobre os reinos para ele arrancar, para ele derribar, para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar. O chamado não seria fácil, não. Jeremias, ele teve um chamado, irmãos, não somente para as coisas boas, não somente para edificar, para plantar, mas também para derrubar, para arrancar, para destruir, para arruinar. Não era fácil. O chamado, o propósito, o desígnio de Deus para nós não é fácil. Muitas vezes, com o chamado vai vir muitos adversários. Muitas vezes com o chamado vai vir muita gente que não gosta de você de graça. Vai vir muita gente que vai olhar pra você e vai dizer, eu não fui com a cara dela, eu não gostei dele. Só que, irmãos, não é sobre você, é sobre o chamado, entendeu? Porque às vezes a gente leva particular e diz, ei, fulano tá me perseguindo, ciclano tá se levantando contra mim. Deus tá dizendo, não é contra você, minha filha, não é contra você, meu filho, é contra o meu propósito, é contra mim. Porque se alguém pelejar contra você, está pelejando contra o Senhor. Se alguém se levantar contra você, está se levantando contra o Senhor. Se alguém tocar em você, o Senhor está dizendo, está tocando na menina dos meus olhos, eu mesmo faço justiça. Deus deixou bem claro para Jeremias que iam pelejar contra ele, mas que eles não prevaleceriam, porque o Senhor estava com ele para o livrar. Quando Deus determina o livramento, irmãos, quando Deus determina a sepultura fechada, você pode ir tranquila, você pode ir tranquilo, mesmo que pelejem, que fiquem rangendo os dentes, mesmo que estejam com ódio, babando, querendo lhe pegar, bramando como um leão, ninguém lhe toca. Ninguém lhe toca. Deus está dizendo, se você confiar, me obedecer, fazer o que eu designo para a tua vida, tu pode respirar fundo, pode ter afronto, pode ter o que for, ninguém consegue lhe tocar. Podem até pelejar, pelejaram contra Jeremias, mas o Senhor estava com ele para o livrar. Declare comigo, mesmo que os meus inimigos pelejem contra mim, Deus já determinou o livramento. Mesmo que os meus inimigos pelejem contra mim, Deus já determinou o livramento. Deus trouxe pessoas aqui para lhe dizer, não tenha medo. Não te mostres fraco no dia da tua angústia. No dia em que a perseguição chegar, no dia em que os teus inimigos se levantarem contra você, porque não é fácil carregar o chamado de Deus, viu? Não é fácil carregar propósito dos céus, mas o Senhor está dizendo, sustenta o peso.
Sustenta. Pede a Deus para Deus te dar maturidade. Pede a Deus para Deus te fazer forte. Se for para chorar, é para chorar no quarto diante do Senhor. Se for para se derramar, é diante dele. Não é para se derramar diante dos homens com humilhação. Não, não, não. Mas é para se derramar diante daquele que te chamou, porque ele vê todas as coisas e ele te garante que haverá justiça. E além da justiça, ele diz para você, tem livramento para você. Tem livramento para sua casa. Tem livramento para os teus e ninguém poderá anular a palavra que Deus determinou para a sua vida. O que Deus tinha para Jeremias, irmãos, era grandioso. Era um chamado que foi designado para ele antes dele ser formado no ventre materno. Antes dele sair da madre e da mãe dele, o Senhor já tinha consagrado a ele e constituído profeta das nações. Ou seja, ninguém poderia invalidar o que Deus tinha com Jeremias. Ninguém pode invalidar o que Deus tem com você. Pode até não gostar de você. Pode babar, ranger os dentes, fazer o que quiser. Ruivar, fazer o que quiser. Pode uivar de ódio de você. Mas não te tocará. Porque Deus está dizendo, enquanto você guarda o meu propósito, eu guardo você e sua casa. Eu vou repetir para alguém entender. Enquanto você guarda o meu propósito, eu guardo você e a sua casa. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo. Já determinei este livramento. Diz o Senhor. Nenhum dos seus adversários te tocará. Porque Deus que te escolheu, ele mesmo te protege. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, meu Pai, por esta palavra. Tu és um Deus perfeito, poderoso, que responde, que fala, que confirma, que testifica. E eu creio, Pai, que esta confirmação, Pai, está vindo ao coração de pessoas que o Senhor tem um grande chamado, um grande propósito para a salvação, para levar a salvação para casa, para a família, para a parentela, para as nações, para os vizinhos, Senhor. E isso não é fácil. O inimigo peleja, se levanta, inflama pessoas para perseguirem, mas tu és o Deus de livramento. Tu és o Deus que fecha a sepultura. Tu és o Deus que enquanto a gente cuida dos seus propósitos, o Senhor cuida da gente. O Senhor nos garante, Pai, a vitória, o livramento, Senhor. O Senhor estava com Jeremias e aquele chamado não dá para ele fugir, não. Tem coisas que não dá pra gente fugir, Pai. Não tem como a gente fugir do Senhor. Não tem como a gente fugir do que o Senhor determinou pra nossa vida. Ah, Pai, o que o Senhor determinou pra nós vai acontecer. Queira os inimigos ou não, gostem ou não, ache bonito ou não, o Senhor vai fazer acontecer conforme o que te apraz. O Senhor estava com Jeremias. O Senhor está com pessoas que estão me ouvindo agora. E o Senhor está dizendo, não temas, não temas. Não mostre fraqueza no dia da tua angústia. Respire fundo. Porque eu estou lhe dando maturidade para você sustentar o peso do chamado. Para você sustentar aquilo que eu tenho contigo. Realmente não é fácil. Não é fácil continuar aqui nesta terra, nos propósitos de Deus, porque o inimigo vai pelejar para que a gente saia. Para que a gente não continue. Mas o Senhor está dizendo, continue firme. Porque a minha palavra para você hoje é, eu estou te livrando, eu estou te protegendo. Enquanto você trabalha para mim, enquanto você faz aquilo que eu designei para sua casa, para sua vida, para o ministério, para as finanças, para a saúde, aquilo que eu designei para a tua vida, enquanto você obedece, eu trabalho por você. Deus, obrigada, Pai, por trabalhar por nós. Obrigada por nos livrar de todo e qualquer mal. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, que o Senhor dê testemunho para o teu povo contar. Visita, Pai, aqueles que estão aqui diariamente, nos abençoando, sendo canal de bênção nas nossas vidas. Prospera, Senhor, a vida de cada um, os abençoa. Visita profundamente a necessidade, porque o Senhor conhece cada um e sabe do que cada um aqui precisa.
Que o Senhor conceda o desejo do coração dele, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, continua falando melhor no coração dos teus filhos, continua trabalhando na vida deles. É assim que eu te peço, meu Deus, te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que o chamado dele, aquilo que ele designou para sua vida, ninguém pode invalidar. Podem pelejar, podem se levantar contra, podem tentar até anular o que Deus determinou para você, mas Deus está te garantindo. Ninguém conseguirá desfazer aquilo que eu determinei para você. O chamado de Jeremias não era, irmãos, designado por homens, mas era designado pelo próprio Deus e ninguém poderia invalidar isso, aquilo que Deus determinou para sua vida. Diz o Senhor dos Exércitos, ninguém conseguirá invalidar. Creia que da mesma forma que o Senhor foi livramento na história de Jeremias e esteve com ele, mesmo nos momentos de dificuldade, e nunca o abandonou, assim Deus vai fazer na sua vida, ele nunca te abandonará. Ele está te fortalecendo para que você viva os propósitos dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.